Bom dia a todos. Nós cumprimentamos as vereadoras Maria Cecília, Débora Dal, vereadora Isabel, Ana Lúcia, vereador Branquinho, demais vereadores que estão aqui no anexo do plenário, nos seus gabinetes, atendendo a população. Nós apresentamos alguns requerimentos hoje que nós julgamos muito importantes para aquilo que nós estamos trabalhando, a instituição de algumas políticas públicas. Primeiro, eu retiro a retirada do projeto de lei complementar 10/2025, da minha autoria, para poder ler um outro projeto de lei que vai versar sobre a fiscalização, autuação e multa dos proprietários de caçambas. Nós, inclusive, vimos uma reportagem de um proprietário de caçamba justificando que a caçamba dele estava sinalizada. Aí ele foi lá, colocou um carro a 5 metros da caçamba, ligou a luz alta e tirou a foto. Aí está achando que a população araguarina não tem inteligência massencefálica para pensar. Isso é um absurdo. Então, eu continuo dizendo, respeito os proprietários, é legítimo. Em relação à economia, eu luto pela economia livre, o ganho, não estou. O que não pode é a pessoa, por causa dos lucros, penalizar a sociedade e fazer com que acidentes aconteçam. O nosso ordenamento jurídico, no que se refere no nosso código de postura, ele fala uma série de coisas. Que jeito você tem que colocar isso, que jeito você tem que fazer isso, só que o código de postura não possibilita a fiscalização nem multa. Então, nós temos uma lei bonitinha, mas que não tem nenhuma prática para que isso possa realmente acontecer no nosso município. Então, eu faço críticas aqui, já disse, inclusive, para alguns procuradores, aqueles que são responsáveis pela produção de leis do município. O Código de Postura nosso foi pago uma fortuna para uma empresa fazer, e o Código de Postura, ele, ao invés de progredirmos, ele regrediu. E eu não gosto, inclusive como advogado que sou, eu não gosto de nós aprovarmos lei para que depois seja regulamentado via decreto. Eu acho que a gente precisa trazer aqui, vereador Branquinho, a discussão para que seja implementada a regulamentação, tudo naquilo que necessita. Então, eu apresento um projeto de lei hoje, altera a Lei 5.793, que era a lei que falava sobre as caçambas, mas que não tinha lá nenhuma regulamentação e autorização para fiscalização. Artigo 1º. Os artigos 68 a 73 da Lei 5.793 passam a vigorar da seguinte redação: as caçambas metálicas destinadas à coleta de entulhos e resíduos de construção civil deverão ser padronizados com identificação visível, sinalização adequada e em bom estado de conservação, garantindo segurança ao tráfego de veículos e à circulação de pedestres. Somente empresas previamente cadastradas e autorizadas pelo Poder Público Municipal poderão operar o serviço de colocação e retirada de caçambas em vias públicas, sendo de sua inteira responsabilidade. Inciso 1. Posicionamento adequado da caçamba, respeitando a legislação de trânsito. Inciso 2, a integridade e segurança do equipamento utilizado. Inciso 3, a imediata remoção da caçamba após o término do uso. Artigo 70. As caçambas deverão ser instaladas de forma a não obstruir a circulação de veículos ou pedestres, observando afastamento mínimo de 5 metros de esquinas e faixas de travessia de pedestres, manutenção de faixa livre mínima de 1,20 m para o trânsito de pedestres quando estacionados sobre calçadas, proibição de uso em áreas com estacionamento regulamentado, salvo mediante autorização expressa do órgão competente. As caçambas deverão estar em bom estado de conservação e possuir, obrigatoriamente, pintura em cor amarela em sua totalidade, presença de sinalização retrorefletiva de 8 centímetros, 20 centímetros de largura, instaladas em todas as suas laterais e na medida da altura das caçambas. Exibição em caracteres legíveis do nome da empresa responsável, número de telefone e o número de identificação da caçamba. Conservação estrutural sem ferrugem, amassamentos ou qualquer outro dano que comprometa a sua integridade e segurança.
Artigo 72. É expressamente proibido ao contratante, ao usuário ou a terceiro mover, alterar ou reposicionar a caçamba após sua instalação. Artigo 73. As empresas autorizadas deverão providenciar a adequação de seus equipamentos do dispositivo dessa lei no prazo máximo de 90 dias a contar da sua publicação. Descumprimento das disposições dessa seção sujeitará a empresa infratora às seguintes sanções administrativas aplicáveis de forma isolada ou cumulativa. Inciso 1, notificação por escrito para regularização no prazo de 10 dias. Inciso 2, recolhimento da caçamba pelo órgão competente, aplicação de multa de 250 UFRAs por infração. Cidade de Araguari, população que circula com seus veículos, motociclistas. Essa Câmara vai discutir e, possivelmente, aprovar uma lei, e nós vamos, creio eu, com muita esperança, não vermos mais acidentes vitimando pessoas por caçambas que são colocadas sem as devidas sinalizações. Levi, parabéns. Gostaria de assinar com o senhor. Será um prazer, Vossa Excelência, assinando conosco. O vereador também gostaria de assinar com o senhor. Será um prazer, Vossa Excelência, assinando conosco. Vereador, se me permitir, gostaria de assinar com Com certeza, vereadora Ana. O vereador Obrigada. gostaria de assinar com o senhor. Com certeza, vereador Branquinho. A força, inclusive, para nós debatermos, fica livre também, Vossas Excelências, fazerem emendas que acharem oportuno, para que nós possamos definitivamente regulamentar e também dotar o nosso poder público de condição de notificação e multa. Eu faço requerimento aqui também, e eu faço uma menção elogiosa ao nosso superintendente da SAI, mas eu peço para que as pessoas responsáveis pela tecnologia de informação disponibilize a implementação de serviço de PIX automático com meio de pagamento das faturas mensais do usuário da SAI. Por quê, gente? Hoje em dia, todas as instituições, boletos, já trazem, além do código de barra, o código para pagamento de PIX. Isso facilita, isso dá maior agilidade. Inclusive, eu não sei se os senhores e as senhoras sabem, se você for lá imprimir um documento de arrecadação, você só vai conseguir pagar no outro dia, porque o código de barra, quando você lê no dia, ele não dá acesso para pagamento. Eu fico pensando, o município precisando de dinheiro, o contribuinte quer pagar, ele vai lá, tira a guia, mas só consegue pagar no outro dia, porque o código de barra naquele dia não está disponível. Então, libera via PIX, põe o código de PIX ali, é mais fácil, inclusive o controle, porque vai ser especificamente o código PIX referente àquela guia. Então, é uma alteração que não é complexa para aqueles que são da área, e a gente precisa modernizar. Meu Deus do céu, se a gente não modernizar e facilitar para os contribuintes, nós vamos continuar tendo dificuldade de arrecadação e, por conseguinte, de investimento na área do saneamento básico. Nós também apresentamos uma série de requerimentos aqui. Eu acabei de falar com o gerente da Rod Rotas, eu esqueci o nome dele. Ele falou para mim que ele esteve no meu gabinete, começo do ano, quando eu comecei a criticar os veículos de anos muito velhos, quebrando. Ele se comprometeu que em 4, 5 meses colocaria ônibus novos. Ele disse para mim, vou passar o que ele me falou, que colocou 5 ônibus novos, dos 7 que estavam aqui. Eu perguntei, ônibus novo é de 2019? Não, 2025. Eu não vi. Às vezes pode ser que os ônibus que passam por mim, ele dá tanto azar que são os antigos, o que os novos eu não vi. Mas mesmo assim eu disse para ele, eu vou encaminhar requerimentos e eu gostaria que você comprovasse que esses ônibus novos estão circulando no município. Porque eu não aguento mais, toda semana, ver os usuários chegando atrasado, perdendo dia de trabalho, tendo a infelicidade de ter que ficar na rodovia esperando um novo veículo chegar. Então, a gente precisa resolver. E aí eu fiz uma série de requerimentos. Primeiro,
seja encaminhada à empresa Rod Rotas, porque foi realizada dia 3 de fevereiro essa reunião comigo aqui, quanto às providências adotadas na execução das ações apresentadas naquela reunião, como o cronograma previsto para a efetiva implementação e o prazo para a substituição integral da frota de veículos que opera no trecho Araguari-Uberlândia. Segundo requerimento relativo a isso, que seja encaminhado um ofício ao Departamento de Estrada de Rodagem do Estado de Minas Gerais, DR, solicitando informações e providências em relação às reiteradas reclamações recebidas por essa Casa Legislativa quanto à precariedade do serviço de transporte intermunicipal. As denúncias referem-se principalmente à superlotação de veículos nos horários de maior demanda, à utilização de ônibus em condições mecânicas insatisfatórias e a ocorrência frequente de panes durante o percurso. Então, eu estou mandando para a Rod Rotas, para o DR, e mando para o prefeito, para que ele acione o PROCON, para que o PROCON faça uma ação coletiva sobre a empresa Rod Rotas. O PROCON é um órgão do município exatamente que versa sobre essa relação consumidor. E nós precisamos ver o nosso PROCON. Quando eu pedi para o PROCON quantos bancos e quantas ações contra a CEMIG, eles mandaram um relatório que eu percebi que quanto a CEMIG eles estão entrando com ações. Agora eu peço que não sejam ações, que entre com uma ação robusta, que cobre, que penalize, porque esses empresários que estão lá nas suas salas, com ar-condicionado, andando de helicóptero para ir para o seu trabalho, do trabalho para a sua casa, só dói neles se for no bolso. Então, a gente precisa ter todas as ações, e o PROCON é parte muito importante, e eu me coloco para que também possa contribuir, e que o PROCON chame a população e os usuários que foram lesados por essa empresa, para que essa empresa tome providência. Só um adendo, também dizendo que solicitei que a empresa fizesse uma troca, ao invés dos usuários descerem numa praça sem proteção, na chuva, no sol escuro, que ele pudesse resolver o problema para que o desembarque seja feito no terminal central de Uberlândia. Levi, parabéns, gostaria de assinar com o senhor. Assina todos os requerimentos, vereadora Débora. Eu creio que esses requerimentos a gente conseguiu pegar todas as áreas para a gente efetivamente fazer essa empresa resolver. Pastor, Pois não. eu também gostaria de assinar com o senhor, viu? Parabéns. Tá, obrigado, vereador Alex. Será uma alegria. Vereador, eu gostaria de assinar, senhor. Será uma alegria, vereador Branquinho, uma força desse poder cobrando, porque nós, população, não estamos inertes, mas nós temos condições jurídicas que nós temos que respeitar. A vontade que a gente tinha, a gente é impedido pela lei e a gente precisa usar o nosso poder dentro da legalidade, da legitimidade. Mas a gente não vai ficar inerte nem parado, não. Vereador, Pois não. ainda em tempo, eu gostaria de assinar com Vossa Excelência. se Sim, me são 3 permitir. requerimentos sobre isso, tá? Sim. Para vocês assinarem. Eu também, minha médica está me ligando aqui, porque a saúde não está boa, não. Ai, Rod Rotas, ai, CEMIG, está fazendo meu coração bater descompensado. Eu faço requerimento aqui, e se essa casa também quiser assinar, eu acho que é importante nós encaminharmos a Cocacer, parabenizando pelo evento do último dia 5 de junho, reuniu produtores, autoridades, instituições e especialistas, consolidando-se como uma das mais relevantes iniciativas voltadas à valorização da cafeicultura mineira, promoção de práticas sustentáveis no agronegócio. Por meio de uma organização exemplar, a Cocacer contribuiu significativamente para o fortalecimento da imagem de Araguari como polo de excelência na produção de cafés especiais, além de impulsionar o debate sobre inovação, sustentabilidade e desenvolvimento rural. A iniciativa demonstrou compromisso da cooperativa com o progresso econômico e social da região, assim evidenciando a importância do cooperativismo como motor de transformação da liderança no campo. Nós apresentamos esse requerimento, fazendo menção que realmente foi um sucesso o evento da Cocacer no último dia 5. Vereador,
Gostaria de parabenizar, né? Tá até aqui Você já a minha- tinha pronto, né? É a vantagem de eu Mas apresentar antes de Vossa Excelência. Mas, por Gostaria de gentileza, assinar- vereadora, gostaria de assine assinar com o conosco, que senhor. realmente a senhora tem muito contato com isso. Assinar com o senhor. Será um tá bom? prazer, vereador Paulo. Levi também gostaria de assinar com o senhor. certeza. Gostaria de assinar com o senhor. Será um prazer. Gostaria também de assinar com o senhor, pastor. Obrigado. Vereadora também gostaria de assinar com Vossa Excelência. Sempre bom termos o apoio de todos, que mostra esse poder legislativo reconhecendo a importância da COCACER. Nós apresentamos também um requerimento convocando uma audiência pública que vai se realizar no dia 26 de junho, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal, para nós discutirmos, já que o mês é o Junho Branco, que fala sobre a prevenção e combate às drogas. Eu quero fazer uma discussão de como anda a política pública de prevenção e combate a drogas no nosso município. Quero trazer as clínicas de recuperação, quero trazer as secretarias envolvidas, para ver como é que está a política pública, o que esse poder pode contribuir para melhorar. E, inclusive, pessoas vão estar presentes aqui que passaram por clínica, foram recuperados, hoje estão com as suas famílias, são proprietários de negócios. Então, é uma política pública que eu continuo acreditando na transformação das pessoas. Então, eu marco essa audiência pública exatamente para o dia que é marcado o Dia Internacional de Combate à Prevenção e Combate ao Uso de Drogas. Nós apresentamos também convite à senhora Darcy Pedro Sobrinho, presidente da Beneficência Evangélica Araguarina, para uso da tribuna na Casa Legislativa a ser agendada. É importante ouvirmos as instituições, porque daqui a pouco vamos canalizar as nossas emendas impositivas, e é sempre bom ouvir o que essa associação, o que essa instituição. E eu continuo defendendo, é lógico, cada vereador tem as suas emendas, que a gente coloque em programas e projetos que são continuados. Mandar emenda impositiva para festas, eu acho que é inócuo, ela não traz transformação para a sociedade. É lógico que esse debate respeita o posicionamento de cada um, mas eu continuo acreditando que as nossas emendas para essas instituições que prestam um serviço continuado, ela vai surtir maior efeito. Mas, repito, respeito a posição de cada um dos senhores. Nós também emendamos, e nós estamos trabalhando em relação à política pública da entrega pela Secretaria de Saúde do dispositivo de medidor de glicose. Eu estive conversando com o doutor Augusto, defensor público, que é da área da saúde. Infelizmente, a Justiça, por causa de um parecer de uma comissão, estão negando todas as ações em relação a isso. Está muito difícil, via judicial, infelizmente, via judicial, as pessoas têm acesso a remédios, a tratamentos. Por quê? Por causa dessa manifestação, a Justiça, tecnicamente, está usando e está negando tudo. Mas a gente não pode apenas ouvir a população e lamentar, ter empatia. A gente precisa também, de alguma forma, contribuir para que a gente possa resolver. Então, eu apresentei um projeto de lei, fiz uma visita ao doutor Augusto, defensor público, fiz ontem uma reunião com a secretária de saúde, o subsecretário e o doutor Augusto, e nós avançamos deveras nesse sentido. Sobretudo que cada um de nós terá as suas emendas específicas à Secretaria de Saúde, e eu pretendo canalizar as minhas emendas da Secretaria de Saúde, exatamente para que a gente possa fazer a entrega desses dispositivos. E aí eu faço um requerimento para que seja feito uma distribuição, e dentro do contexto que eu fiz um requerimento semana passada, para que seja informado para mim qual é a quantidade de usuários por faixa etária. E eu creio que a gente precisa colocar um teto, porque senão fica muito inviável economicamente, tem outras coisas, a gente colocar o teto de até 17 anos, porque de 18 para cima, acho que a pessoa meio que ela já está resignada, já se acostumou. Mas uma criança de 3, 4 anos, um adolescente de 12, 14 anos, ter que sair da sala de aula para medir glicose, é muito complexo. E então a gente precisa. População, nós estamos avançando, estamos muito esperançosos que nós
consigamos ter aqui no nosso município, será o primeiro aqui da região, que na inércia do Estado e na impossibilidade da Justiça conceder o ganho aos requerentes que vão à Justiça, nós, no nosso município, nós tenhamos essa distribuição desse dispositivo. Por último, terminando, eu quero apresentar um requerimento, e depois eu vou trazer por escrito. Eu quero propor uma audiência. Alô, cortarem. Barrado no baile, hein? Barrado no baile. Essa eu vou trazer para o coração, hein? Essa eu vou dar para o coração. Até que se eu estivesse conversando coisas sem ser produtiva, até eu acho que tinha que cortar mesmo. Se eu estivesse xingando pessoas, mas a gente está tratando da nossa cidade. Mas eu respeito o regimento, sou um vereador legalista, sou apenas brincando com o pessoal que é muito competente, obedecendo ordens. Apenas marcaram uma audiência pública no mês de julho, para trazer para essa casa a discussão do PPA, que é o Plano Plurianual, que vai definir as políticas públicas para os próximos 5 anos. Eu não quero ter o PPA depois que ele for protocolado, porque aí não tem como de discutir. Ora, se eu e os vereadores, cada um trabalhando nas suas bandeiras de instituições de políticas públicas, nós precisamos ter uma audiência pública para ouvir como é que está. Eu quero ouvir, por quê? Porque eu quero contribuir antes de chegar a PPA aqui. Então, eu vou depois entregar a mesa, porque eu vou fazer uma audiência pública, ouvir, porque eu quero, como vereador e essa casa, contribuir para que a gente possa ver, porque senão a gente apresenta aqui projeto de lei, não está no PPA, automaticamente não vai vir no orçamento, e aí a gente vai ficar falando sem objetivo. Obrigado, desculpe por ter tomado um tempo além dos 20. Obrigado.